No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, Canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 1º de setembro de 2015. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar 99507-6900. Mande sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão. Mande a foto do problema aí do seu bairro. 99507-6900 é o WhatsApp do Radar. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro Arnone, bom dia a todos. E atenção, servidores públicos de Guarulhos, daqui a pouco representantes da categoria rebatendo a entrevista do presidente da Previdência, Miguel Chueiro. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: governo prevê déficit de 31 bilhões de reais e aumento de tributos. Prefeitura de São Paulo adia novo limite de 40 km por hora nas vias de bairros. Em Guarulhos, no Cocaia, na Avenida Faria Lima, Guarulhos já implantou 40 km por hora, né? E eu já passei por lá nesse domingo, Pedro. Realmente é complicado. Você manter os 40 com a avenida vazia, né? Totalmente vazio. O microfone está desligado, né? Não, está ligado. Nesse domingo eu passei ali pela Faria Lima, Arnone, a avenida completamente vazia, no domingo, lógico, né? E manter 40 por hora é realmente muito complicado. No domingo eu trafeguei pela Marginal Tietê, realmente manter a 50 por hora. Isso acontece, principalmente o carro automático. Exato. Porque ele anda sozinho. Você tira o pé, você tem que andar com o pé no freio para segurar a 40. Exatamente, Arnone. Bom, Folha de um cara de bicicleta por mim e falou: vai, velho, anda, velho, vai embora de bicicleta. Folha de São Paulo ainda destaca: produção, se estamos com problema técnico, vamos ao intervalo. A Folha de São Paulo ainda destaca: Petrobras reajusta preço do gás de botijão em 15%. Mais aumento. Olha, um aumento significativo, hein? 15% no botijão de gás. Nos outros países cai o preço do petróleo, do gás, diminui-se a conta. Aqui diminui o preço e eles aumentam a conta. E uma surpresa, viu, Arnone? Em Guarulhos, o botijão de gás custa mais caro do que em cidades turísticas. Você acredita nisso? É que às vezes as cidades turísticas estão mais adiantadas que nós em termos de gás encanado. O botijão aqui em Guarulhos já estava mais ou menos em R$50. 48, então. 2, né? É realmente assustador. Eles precisam tapar aquele rombo lá da Petrobras, né? Alguém tem que pagar a conta, não tem jeito. O Estadão, o Estado de São Paulo destaca: Gilmar Mendes afirma que despacho de Janot é ridículo. O bicho pegou, hein? Virou um ataque pessoal de um pro outro agora. Entre nós, eu concordo com o ministro Gilmar Mendes. Ele mandou apurar uma denúncia com indícios graves. O promotor, o procurador responde: nós não devemos ser protagonistas, temos que deixar as eleições para os políticos. Que resposta foi essa? E os rombos deixar para quem? O povo? Tem a dó. Para com isso. Estiagem nas represas em agosto é recorde. Se preocupe com a água, viu? Vamos economizar. Estadão já destaca na primeira página: trem de Cumbica fica só para 2018. Era previsto para 2014, a linha 13, Jade. Aliás, desde 2001 estamos falando desse trem para o aeroporto. E agora passamos para o próximo governador. Para o próximo governador. Ai, que beleza. Para a próxima eleição, né? Que estranho, no começo dos anos 60 a gente tinha trem até o aeroporto. Até Cumbica, né? Até Cumbica. Não tinha base aérea. Folha Metropolitana destaca: Guarulhos reduz previsão do PIB em quase 70%. Crise econômica reduz obras de mobilidade na cidade.
Praça Santos Dumont, na Vila Galvão, está completamente abandonada e tomada de lixo entulho. Olha, também a população tem grande parcela de culpa, hein? Impressionante. Ontem mesmo, Arnone e Roberto, eu flagrei as lojas americanas, logo pela manhã, colocando lixo na calçada, em frente ao estabelecimento. Uma tranquilidade. Guarulhos pode tudo, Não rapaz. tem fiscalização, velho. Jornal Guarulhos hoje destaca: trem que ligará Guarulhos à capital paulista fica para 2018. E olha lá, né? Fim da picada. Sem verba federal, o Estado não tem previsão de início de obras do metrô. Esquece metrô. Né? Prefeitura faz fiscalização para combater a publicidade irregular em muros. Aleluia. Lei do então vereador Ulisses Corrêa do PT, né? Verdade. Quando surgiu, tentando. teve até um efeito na cidade. Depois da vaca. Agora dá um defeito. Realmente. Pedro, mas deixa eu destacar um trabalho muito bom que o pessoal da SDU, a Polícia Militar a GCM, tem feito na Praça 8. Eu sempre tenho reclamado aqui que a quantidade de ambulantes e vendedores de peças velhas ali, naquela região, no sábado, durante a feira, impedia os pedestres de utilizarem a calçada. Há 3 semanas, a Polícia Militar, fiscais GCMs, tem simplesmente parado lá e aí as calçadas foram liberadas para o pedestre, finalmente. O que eu tenho observado, Roberto e Arnone, é que as feiras livres estão sem controle. Eu passei numa aqui na Vila Galvão que estava quase chegando a Fernão Dias. Aquele fim de feira, já vai virando... Os extras. Mas virou um mercado de peças de carros de origem duvidosa. Você pode observar. O cara estaciona lá um carro, abre e está cheio de autopeças. Eles estão vendendo peça também. É bom saber. Interessante. Bom, eu quero comentar antes um fato político. O governador Geraldo Alckmin surgiu de surpresa ontem em Guarulhos. A assessoria dele divulgou a agenda às 6h30 da manhã. A notícia começou a repercutir por volta das 8 ou 9 horas da manhã. Pois bem, primeiro a informação é que ele iria no Secap, depois no terminal Vila Galvão, onde realmente foi o encontro. O que impressionou, Arnone, é que nem a Câmara Municipal foi avisada previamente, nem as autoridades da Prefeitura. Os vereadores do PSDB foram pegos de surpresa, né? O governo está perdidinho. Me levantou de manhã, o cara falando que eu não tenho o que fazer hoje. Inaugura lá em Guarulhos. Eu acho que, minha opinião, posso errar, eu acho que por se tratar de uma cidade administrada pelo PT, o governador evitou dar publicidade à sua presença. Não é a primeira vez, não. Com receio de manifestações. Né? Já várias vezes ele esteve em Guarulhos e não foi anunciado previamente. Eu mesmo dizer para você, para inaugurar o que ele inaugurou. Quase nada. 140 milhões custa essa obra de ponta a ponta. Se tivesse feito um corredor de ônibus, custava 1 milhão, e estava resolvido. Ponta a ponta com intervalo, né? Na praça ali. No Bobódromo, você não... Na Quarta Centenária. Bobódromo. Você não sabe onde é que passa ali, onde vai passar os ônibus. Bom, politicamente surpreendeu o Carlos Roberto, ex-deputado federal, que estava presente, dá a entender que realmente pretende disputar a prefeitura de Guarulhos. E realmente ficou essa questão. O governador não deveria ter avisado, pelo menos as autoridades, a prefeitura. Pelo menos os colegas dele, né? Pelo menos do PSDB, né? Quando você faz aniversário, você não convida todo mundo, você convida os coleguinhas. Ele vai fazer a inauguração, convida os coleguinhas, pelo menos. Olha, para minha surpresa, eu soube depois que ele andou de ônibus. E desceu. Ele andou de ônibus? Nossa, que homem corajoso. Desceu na padaria Favos de Mel. Nossa! Tomou café? Um cafezinho. Ai, que beleza. Pois é, essa foi a visita do governador. Olha o que teve vereador correndo ontem, Roberto. É verdade. Eu acabei encontrando por lá o vereador Guti e os vereadores do PSDB, Geraldo, o Geraldo Celestino, o Gilvan Passos e o Romildo Santos, que chegou um pouquinho atrasado. E o secretário Atílio também compareceu, né? Compareceu. Chegou. O governador já estava discursando. Não, mas tá bom. Mas também não é culpa dele. Não, nenhuma. Estava numa simpatia. Como todo mundo descobriu por descobrir, a mesma coisa aconteceu com a Atílio. Cá entre nós, eu acho que o agafe do governo do Estado, realmente. O secretário de Estado do Transporte Metropolitano deveria ter ligado. O Atílio. Assessoria de imprensa. É lógico, outro governador aí, você vai lá, ele iria, como ele foi. Olha, eu sinceramente nunca achei que o governo de São Paulo desse a devida atenção a Guarulhos. Agora fica mais evidente ainda.
Particularmente não gostei não do comportamento do Eu não governador. gosto dessas datas. Eu estou falando que eu vou morrer, não vou andar nesse metrô de Guarulhos. Que é isso? Seja um cara otimista. Você vai viver muitos anos ainda, Pô, se Arnone. o trem turístico lá do Carandiru, que eles estão fazendo ali, você vai passar de trem, vai ver o presídio. Olha que legal, lá embaixo, vai abanar a mão para os presos. Na detenção tinha muito disso, Não foi sabe? desativado ali? Que desativado, presídio? É. Que isso, Não. mais lotado do que nunca. Não, Ah, você está falando não no Carandiru? Não, né? nosso, Guarulhos. o Carandiru Ah, é um nosso. lugar só. Nosso. Saiu de lá, desmancharam aquele e abriram tá. aqui. Lá valorizou muito as celas do lado do trem, quando inaugurou o metrô. Ah, é? Aqui vai acontecer a mesma coisa. É. A evolução imobiliária da cadeia, do lado de cá, para quem fica do lado do trem, velho. Vixe. Bom, 7h09. Em seguida aqui no estúdio, vamos falar com representantes do funcionalismo sobre o regime jurídico único, polêmico projeto, o RJU, Regime Jurídico Único. 2 minutos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões do Brasil, boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Que tal cuidar da sua felicidade em um lugar completo? Torne-se associado da ACM, você e sua família. Trabalhos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e masters. Educação física, programas sociais, culturais, ação cristã, liderança e trabalho voluntário. ACM Guarulhos, Rua Assis Chateaubriand 205, no Jardim Zaira. Fone 2472-5600. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Atenção, consumidor guarulhense. Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos 2468-0008. A Proguaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a Proguaru 2475-9000. Proguaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h12, 7h12, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, mande seu WhatsApp, sua reclamação, sua sugestão, a foto do problema do seu bairro, 99507-6900. Eu estou recebendo aqui no estúdio 2 representantes dos servidores públicos municipais, o Elson Moura, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes. E o Mário Lemos, bom dia, Mário. Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes. Obrigado pela presença dos dois. Nós recebemos recentemente aqui Miguel Schwer, presidente da Previdência Municipal. Ele falou sobre o regime jurídico único
e vocês querem rebater alguns pontos. Pode começar, Elcio, fique à vontade. Então, Pedro, o grande problema do regime jurídico único, né, primeiro não somos contra, somos totalmente favoráveis e é uma lei federal, né? A Constituição ela estabelece no seu artigo 39 que ele tem que ser implementado. Mas o que nós reclamamos é da forma que está sendo implementado, sem discussão com a categoria, né? Uma contratação da FGV para fazer um projeto por 4,5 milhões de reais, coisas que nós servidores poderíamos fazer sem custo nenhum para a prefeitura e com mais qualidade, né? Essa dispensa de licitação por causa da notória especialização, né? Tem outras empresas no mercado que poderiam estar fazendo, né? Caso fosse necessário procurar uma consultoria. Mas é o que eu falei, nós mesmos poderíamos ter feito isso, né? Aí você pega um monstreco com 721 artigos, né? Onde tem um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, limita até a questão de vale-refeição, vale-transporte, é um negócio assim assustador. Né? Na nossa visão, poderia ser migrado direto a 1429, já que o governo optou pelo regime estatutário, simplesmente migraria, né? 15, 20 artigos, você migraria para a Lei 1429, que é o atual estatuto, evitando prejuízo. Faria uma migração simples da CLT para o estatutário? Se optar pelo estatutário, né? Que migrasse direto. Né? Você cria uma outra figura para quê? Para tirar direitos dos servidores. Né? Que, na verdade, estão tendo tanto direitos do estatutário como do seletista para essa nova transição. Qual a sua visão, Mário Lemos, sobre o problema? Então, é exatamente isso que o Elson falou. Nós temos uma mudança lá em Goiânia, por exemplo, 15 artigos foram suficientes para fazer essa transposição, colocar os seletistas do estatuto. Já existia um estatuto, assim como aqui, né? E simplesmente foi trazido. Agora aqui nós temos vários problemas. A Previdência em si, ela já tem o longo aí de problemas no pagamento a fornecedores, atraso no pagamento recentemente dos aposentados e pensionistas do SAI. É claro que foi um dia, mas o próprio Tribunal de Contas, conforme a audiência pública que nós tivemos recentemente na Câmara, apontou o conflito de interesse do presidente do IPREV ser alguém de confiança, que não tem assim, a tranquilidade, a governabilidade para cobrar à prefeitura os aportes necessários. Se a gente for lembrar um pouquinho mais. Antes de 2005, os servidores não contribuíam para a aposentadoria. Era só para saúde e pensão. Em 2005, ainda no governo do prefeito Eloy Pietá, foi instituída a contribuição, 11% por servidores e 22% para o patronal. Isso, no final de em 2011, houve uma alteração da lei e alterou a alíquota patronal para 11,2%. A dos servidores permaneceu em 11% e para 11,2%. Diminuiu do patronal. Diminuiu e naquela ocasião foi apartado os fundos. Um fundo que, em caso de necessidade de caixa, e sempre vai ter, porque antes não existia o carregamento das contribuições, que colocaram os servidores que entraram na prefeitura até setembro do ano 2000, e o outro capitalizado. Esse capitalizado, ele teve, segundo a lei, do final de 2011, deveria ter um aporte, ou teve um aporte, de 14.770.000. E baixou a contribuição para 11,2. O que ocorre? Ocorre que, para fazer essa lei, essa mudança do regime jurídico, uma das condições necessárias é o cálculo atuarial. E o governo não apresenta. No Diário Oficial do dia 31/7, coloca lá quanto que era o saldo do patrimônio desse fundo, que foi criado lá em dezembro de 2011. A posição do saldo que está lá no Diário Oficial, página 4, é pouco mais de R$700 mil do fundo. Ora, esse fundo hoje, ele só é responsável por 5 aposentadorias e 2 pensões. Sendo responsável, essa parte capitalizada, sendo responsável só por isso, então, cadê aqueles 14.770.000
se só tem com todas as contribuições que tiveram dos ativos, como só tem esse fundo? Então, nós vemos um grande problema com relação à governabilidade do IPREF. Então, seria um grande prejuízo, ou é temerário a nossa passada para esse regime dentro dessas condições. Agora, a questão do cálculo atuarial, vou falar mais a respeito, espera aí, as primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, a Voz de Guarulhos, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia a todos os presentes ao estúdio, aos nossos ouvintes e telespectadores. Ô Pedro, estou acompanhando hoje aí o primeiro dia de funcionamento do corredor metropolitano aí que vai ligar Guarulhos até o Tucuruvi, e eu percorri desde a região do Taboão até aqui a Vila Galvão, Pedro, e duas coisas me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a tranquilidade de quem precisa fazer esse trajeto. Para você ter uma ideia, nesses quase 13 quilômetros aí de extensão, eu passei por apenas um ônibus utilizando o corredor, Pedro. E a segunda coisa que chama a atenção é que parece que por não ter havido uma divulgação de forma correta, as pessoas acabam ainda esperando os ônibus do lado direito do corredor, Pedro. Ou seja, os ônibus municipais que passam, eles continuam pegando os passageiros do lado direito. Eu acredito que deve haver aí uma ação mais forte, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, para indicar às pessoas que o corredor já está em funcionamento e o local correto de se esperar os ônibus, Pedro. Rodrigo, nesse horário de pico, você só avistou um ônibus que faz o trajeto corretamente, é isso? Exatamente, Pedro. Aqui na região do Gopoúva, um ônibus que faz Secap até o Tucuruvi, foi o único. Os ônibus municipais eles continuam utilizando as outras pistas, disputando espaço com os ônibus, Pedro. E uma coisa também me chamou a atenção, é que do Taboão até o nosso clube Vila Galvão, todos os pontos de ônibus há uma agente da MTU fazendo anotações, fazendo apontamentos. E curiosamente são 4 pontos até chegar aqui a Vila Galvão, não há nenhum agente, Pedro. Tá ok, Rodrigo, obrigado pela participação. Mais alguma observação? Só, Pedro, chamando a atenção, porque, por exemplo, eu passei você ter uma ideia, por um ônibus municipal, era por volta de 10 para 7, ali na região central, e eu cheguei aqui no Vila Galvão 7 horas, e só agora esse ônibus ele chegou. Porque disputando espaço com o ônibus, ele acaba não aproveitando a facilidade que o corredor possibilita aí, e acaba não facilitando nada. A viagem acaba ficando atrasada, como sempre acontecia, Pedro. Como eu falo, eu acho que deve haver uma pista do governo estadual e municipal para indicar às pessoas que o corredor já está em funcionamento e os locais corretos de se esperar os ônibus. Obrigado, Rodrigo Souza. Voltamos aqui no estúdio. Elson Moura, você falou em direitos, né, que os estatutários e os seletistas irão perder. Quais seriam? Pedro, só achar estranho o Miguel ter vindo aqui, já que a parte dele é previdenciária e até agora ele não apresentou o cálculo atuarial, né? Eu esperava que tivesse vindo aqui o Vitor Kleber, secretário de administração, né? Um apadrinhado do deputado Auriel, ou o Marrom, né? Que é secretário adjunto, que é um apadrinhado do deputado Alencar, né? O Marrom é sindicalista, né? É ex-sindicalista, né? Não tem sindicalista, ou ex-assessor, né? Na parte sindical. Mas que eu falo de direitos aqui, ó, algumas pegadinhas que estão no projeto que parece besta, né? Tipo, alteração da nomenclatura de 13º salário para 13º vencimento. No corpo do PL, né, do projeto, eles definem o que é vencimento. Vencimento é o salário base. Hoje, o 13º ele é cheio, né? É o salário base, mas o tempo de casa que o servidor tem, seus adicionais, né? O progressão horizontal. A progressão horizontal, o quinquênio, a sexta parte, né? Aliás, o que muitos funcionários estão me questionando, Elson, desculpa, é isso. Eles dizem o seguinte, como é que eu vou mudar dentro da mesma empresa e vou perder o meu tempo de serviço? Não, e é um absurdo, porque, primeiro, quem está necessitando dessa mudança de imediato é a prefeitura, toque de caixa. Não é interesse do servidor que mude sem vantagem. Você muda o seletista à força, ou seja, uma parte que interessa, porque quem tem menos de 5 anos para se aposentar, eles não querem fazer a migração, que é um absurdo, né? Ou seja, a parte que interessa, que é vantajosa economicamente, ele migra à força. É bem-vindo. É bem-vindo. O que não é, ele não permite que isso ocorra. Só que ao levar, se há essa disposição, então que pague, né,
né, o quinquênio, a sexta parte. Quinquênio, para quem não entende, é um adicional que a cada 5 anos de efetivo exercício, a pessoa tem um acréscimo de 5% no salário. A sexta parte, após 25 anos de efetivo trabalho, ele tem um acréscimo de 16% no salário. Se passa isso aqui, do jeito que está, né, a gente vai ter uma perda no 13º salário, né? Parece uma pegadinha, né? Fora outras coisas aqui, alteração na condição de conversão de férias em pecúnio. O que é isso? A CLT estabelece que o funcionário, né, seja ele municipal ou seja da iniciativa privada, que ele pode converter 10 dias das suas férias em pecúnia, em dinheiro, né? É um direito dele. É um direito dele, não cabe ao patrão estabelecer isso. Para o estatutário são 15 dias, né? Não que eles não permitam aqui, só que é o seguinte, fica a critério da administração, a critério de caixa, né? Então, estão brincando com o servidor, né? Elson, vou pedir uma parte aqui, nós estamos em contato com um ex-vereador, que é o doutor José Mário, que é funcionário público também, né? Bom dia, doutor José Mário. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia aos ouvintes, bom dia especial aí ao Mário, ao Elson, que somos colegas de funcionalismo. Meus parabéns em nome de todo o funcionalismo público dessa mobilização. E tudo que vocês estão dizendo seria retórico repeti-lo, mas mostra a verdadeira lambança que o PT tem feito na cidade, não é só com o funcionalismo, é na cidade como um todo, e que eles não abandonam, né, o seu lema principal, que é fazer mal feito para refazer sempre. Evidentemente gastando uma fortuna, concordo plenamente tanto com o Mário como o Elcio, isso poderia ter sido feito com muito mais tranquilidade pelo próprio funcionalismo público, com um gasto muitas vezes inferior, como também concordo com você, Pedro, que a migração poderia ter sido feita de forma natural, simplesmente respeitando os direitos adquiridos de ambas as partes, tanto dos atuais estatutários como dos atuais CLTistas. Só relembrando para quem não sabe, Mário, Elson, no governo federal, em 1990, quando eles fizeram essa mudança, essa migração de todos os CLTistas federais para atender o artigo 39 da Constituição de 88, simplesmente foi feito a transferência dos CLTistas para os estatutários, mantendo-se todos os direitos trabalhistas conquistados pelas categorias. Então hoje a gente fica discutindo pelo em ovo, quando bastava ser respeitado todos os direitos da categoria. Inclusive a quebra de contrato, sim. Então não tem cabimento fazer com que um funcionário público que saia de um sistema CLTista para o estatutário fique aguardando no mínimo 3 anos, se levarmos em consideração que é na sua data de aniversário que ele teria acesso a movimentar o seu fundo de garantia. Alguns dos nossos colegas funcionários públicos só vão conseguir fazê-lo com 3 anos e 11 meses, dependendo da data do aniversário. Olha, parabéns a vocês que estão nos representando e vamos nos manter mobilizados, que na realidade a única preocupação que esse governo tem, a única que ele não tem, é com o funcionalismo público. Estão preocupados simplesmente que acabaram com a economia da cidade e uma forma legal de deixar de gastar dinheiro, seria uma maneira de deixar dinheiro em caixa, é fazer o que estão tentando fazer com o funcionalismo público. Meus parabéns ao Elcio, ao Mário, um grande abraço a todos os funcionários públicos, colegas que estejam nos ouvindo no momento. Obrigado, Pedro, um grande abraço, um grande dia para todos. Obrigado, doutor José Mário, ex-vereador. Elson, a questão, por exemplo, aquela famosa polêmica do 115. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Pedro, que a gente não gostaria, né, pela complexidade e a envergadura do assunto, né, o Miguel fazer essa discussão, para mim, rasteira, entendeu? Até porque era interessante entender essa questão do 115. Nós temos no ano, né, 7 meses de 31 dias. Né? A prefeitura não paga por esse 31º dia. Então, se ela não quer nos dar folga, então paga esse 31º dia, não há problema. Né? Se categorias não brigam por isso, é um problema delas. Mas nós entendemos que, no caso da folga abonada, temos 7 meses com 31 dias. Se não é pago, que pague. Agora, gerar polêmica em cima do 115, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se daqui a 10, 15 anos minha aposentadoria vai ser paga, se dos colegas servidores vai ser paga. Sim. Ou se vão ter que meter a mão no bolso do contribuinte para cobrir rombo. Porque nós não confiamos no IPREF, no sistema como ele está hoje. O presidente, para nós, tem que ser eleito pelo servidor. E não adianta o Miguel falar aqui, mas isso não existe, vai romper com o fundamento da autarquia. Piracicaba lá é uma lista tríplice. O presidente.
Em Campinas, o conselho executivo, formado por 4 diretores, o presidente, né, ou seja, o diretor-presidente é indicado pelo prefeito. Os outros 3, que é o diretor financeiro, o diretor previdenciário e o diretor administrativo, é eleito pelo servidor. Né? Aquela casa é nossa, então nós temos que administrar. Né? É o caso que o Mário colocou. 14 milhões de reais que foi aportado, onde está esse dinheiro? Ele foi. Né? E se não foi, o Miguel, na condição de comissionado, ele acionaria o prefeito junto ao Ministério Público. Então, não temos problema nenhum de um regime jurídico único, mas discutido com a categoria e com seriedade que não tem sido feito. E trouxe aqui, Pedro, uma cartilhinha, que nessa época, em 94, eu era diretor jurídico do sindicato e o Almeida era presidente do sindicato. Eu me lembro. Né? E aqui no item 5 fala o seguinte: quem participa da elaboração desse projeto? A lei orgânica municipal assegura a participação dos trabalhadores na elaboração do projeto. A presença de representantes do funcionalismo escolhidos em assembleia é fundamental para garantir que sejam respeitados os interesses da categoria. Aí vai no item 15, né? Onde uma nova pérola, né? O trabalhador poderá optar pelo regime em que está atualmente? Temos que garantir esse direito, pois caso o trabalhador seja prejudicado, poderá fazer opção. Entendeu? Então, olha, o Almeida deveria vir explicar, né, do Partido dos Trabalhadores, e o que estão apresentando, na verdade, está detonando os trabalhadores. Né? Uma boa ideia é convidar o prefeito Almeida para falar a respeito. Aliás, deixa eu falar novamente com o Mário Lemos. Você acha que o sindicato está se comportando à altura nesse projeto? Sim. A partir do momento que o sindicato fez a plenária, ele respeitou a decisão da categoria, que foi eleger a direção do sindicato mais os representantes das associações. O sindicato tem estado à frente, tem se comportado muito bem, organizando e mobilizando. Isso é bom. Bom, o que vocês pretendem fazer em termos de mobilização? Elson, você conhece muito bem a política, sabe que chega lá na Câmara, muitos vereadores têm dificuldade em compreender o projeto, né? Ele é complexo. Como é que vocês pretendem conscientizar os vereadores? Então, Pedro, eu acho que os vereadores têm que se preocupar nesse momento que o projeto seja bem discutido na prefeitura, junto com o servidor e a administração, para chegar na Câmara redondo, ou seja, para fazer os últimos acertos. Então a gente pediria aos vereadores que tomassem a preocupação, né, principalmente o pessoal da base aliada, conversasse com o governo. Não manda, né, aqui no final do ano uma bola quadrada para nós. Né? Os servidores estão disponíveis, o que eu falei, se tivesse consultado a gente, nós teríamos feito esse projeto sem custo zero para a prefeitura. Né? Custo zero para o contribuinte. Né? Que, 4 milhões e meio, vamos dizer, né? É muito dinheiro. Né? Então, que a base aliada converse com o governo. Olha, não venha para cá o projeto antes de vocês se acertarem com os meninos, com os servidores municipais. O cálculo atuarial não foi divulgado ainda? Não foi divulgado. Como é que você faz um projeto dessa envergadura? Se o negócio for mal administrado, Pedro, daqui a 15, 20 anos, a prefeitura vai ter que arrancar dinheiro da saúde e educação para bancar a aposentadoria. E tem que ser divulgado para fazer uma projeção, né? Uma projeção, para não acontecer o que aconteceu no Chile, ou aconteceu, né, em alguns locais, que no final você vai ter que aumentar, né? Porque o Mário falou, um absurdo. Se o INSS, né, recolhe 22 patronal, porque a prefeitura reduziu para 11,2. É mais barato. É mais barato. Agora, no fundo, Pedro, a cartilhinha que nós fizemos esse ano, a preocupação da prefeitura é uma preocupação de grana, tá? Ela paga por ano 227 milhões de reais de FGTS, de INSS. 71,5 milhões de fundo de garantia. Esse dinheiro do fundo de garantia vai para o caixa da prefeitura. Esses 227,5 milhões é dos 22%. Se reduz para 11,2 que é hoje, a prefeitura vai ter uma economia de 11,68 milhões por ano. E mais o aporte da Previdência hoje para bancar a aposentadoria, que é de 81 milhões de reais. Você vai ter uma grana, muita grana na prefeitura, que lhe garante, né, ao não precisar migrar esse dinheiro para o governo federal, seja para o INSS, seja para a Caixa, conseguir as suas certidões. Esse é o maior desespero. Na verdade, tem uma preocupação de governo, de Caixa, não tem uma preocupação de Estado, de município. Elson, uma sugestão, não seria interessante um parecer de um economista, um professor de economia a respeito? Temos um economista aqui, ó. Mário Lemos é economista? Sim. Então é bom saber. Pois é. Então, é importante falar também o que o doutor Zé Mário falou, que essa questão do INSS. O INSS, quando fez a conversão lá no governo federal, foi considerado todo o tempo. Outros municípios também. Quando nós tivemos as explicativas do governo, da Secretaria da Administração,
quando foi colocada essa questão do tempo ser contado do servidor só a partir de 1º de janeiro, a resposta que nos deram foi que algumas questões serão judicializadas. Ou seja, já tem o claro intuito de judicializar uma questão, prejudicando principalmente os trabalhadores mais humildes que não têm acesso ao judiciário. A não ser pelo sindicato, né? Sim, mas de qualquer forma uma demanda totalmente desnecessária, porque já há várias decisões de 2º grau aí dizendo que é o tempo de serviço público é o tempo desde o início da atividade. Nós, em particular, trabalhamos na administração direta, né? Então é um verdadeiro absurdo o tempo querer ser considerado a partir de então. Não, a gente tem a súmula 678 do Supremo Tribunal Federal, que já, né, definiu que isso tem que ser contado o tempo pregresso. E outra coisa é a questão aqui do imposto sindical. Como eles apresentaram para o sindicato, e pelo que eu entendi, o sindicato não teve acesso à minuta antes, então foi a prefeitura que criou o imposto sindical. Né? Eu acho que o nosso sindicato tem que ser financiado, mas por outros instrumentos, não por um instrumento que foi criado na época de Getúlio Vargas, né? Que arranca do seu bolso forçosamente um dia de trabalho sem a prévia consulta. Né? E aí o Miguel falar aqui que tem súmula, não é verdade, não tem uma súmula vinculante. Aliás, é uma questão que o Milton Diotti me pergunta, mas a contribuição que é imposto sindical existe praticamente em todas as categorias. Né? Não existe por estatutário. Ah, tá. Não existe. Né? Uma lei federal, né, que não existe. Se o sindicato não participou da elaboração da minuta, então foi o governo que colocou o imposto sindical. Né? E o Miguel falou que tem uma súmula. Não tem súmula, não é verdade. Ou foram sindicalistas, né? Obrigado. Ficou determinado que vai ter um ato dia 10 na Câmara, na Praça Getúlio Vargas, às 18 horas. Tá? Então convidamos todos os servidores para aparecer lá. Né? Vai ser uma quinta-feira? Uma quinta-feira. 10, aonde? No Bom Clima? Não, Bom Clima não, vai ser na Praça Getúlio Vargas. Praça Getúlio Vargas. Tá certo. E alguma manifestação da Câmara em querer discutir esse assunto ou não? Eles têm feito, né? Foi feita uma primeira reunião, né? Os representantes da Prefeitura não apareceram, né? Mas é isso que a gente falou. Nesse momento a Câmara vai nos ajudar muito se conversar com o governo para que discuta com o servidor, para não chegar quadrado lá e aí vamos ter dificuldade tanto para o servidor como para a população, que vai ter que arcar um custo desnecessário se sair redondo hoje. Você me arruma depois uma cópia dessa cartilha no ED4? Arrumo sim. O tempo voa, hein? Obrigado, Mário Lemos, pela participação. Obrigado, eu agradeço e nós estamos à disposição quando chamados. E nós também estamos à disposição para debater esse regime jurídico único. Obrigado, Nelson Moura. Agradecemos por esse espaço, tá, Pedro? Para que a No ar, radar de notícia, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.